Fala pessoal, tudo bom? Adriano aqui. Só para avisar que o que vocês vão ouvir agora é a segunda parte de um papo que eu e a Bruna começamos na semana passada sobre o assunto Por que Contamos História. Como o episódio ia ficar muito grande, nós publicamos a primeira parte dele na semana passada e a segunda parte é o que vocês ouvem agora. Bom episódio e até mais. E a falta, ela é um integrante da vida. Pode existir muita coisa que a gente não sabe o que é, mas que está ali, nesse conceito de falta. E a gente buscar por isso, buscar traduzir o que você sente, o que você quer, tá nisso. A falta é integrante indispensável. A partir daí, a gente vai começar, né, os processos de... Como você estava citando, os processos de uma memória coletiva. É porque, para mim, é muito interessante pensar que a vida, o que a gente fala da vida, o que a gente consegue ver, o que já é dado, nem sempre vai ter esse poder de traduzir a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso pensamento. E a gente precisa dos dois. Quando eu imagino que a arte entra nesse espaço, é infinito, né? As expressões, as maneiras com que a gente vai lidar com o que nos falta e com o que a gente quer. O que é interessante a gente ver é que muitas pessoas, até quando pensam... tem se eu não me engano, um antropólogo, sociólogo, chamado Joan Huizinga, que ele coloca o homem, né, o Homo sapiens, não como Homo sapiens, mas como Homo ludens. Olha que interessante. Porque é óbvio, se a gente for pensar, por exemplo, a nossa linguagem, vamos pensar no âmbito da linguagem. O que é a linguagem de forma muito geral que a gente tem? Os códigos, as formas que a gente usa para se expressar. Então pode ser uma imagem, pode ser aqui um áudio, pode ser uma fala, etc. Mas a gente tem uma questão muito pragmática da linguagem, que por muitas vezes ajuda a salvar a nossa vida. Vamos supor, acontece algum acidente, a gente não vai discorrer sobre o acidente longamente, desenvolver um poema. A gente pode até fazer isso depois. Mas na hora, a gente vai pedir socorro, a gente vai pedir ajuda. Então, tem várias formas de que, se a gente for parar para analisar, a gente usa essa questão da ludicidade para suprir determinados espaços, né? Para fazer ali determinadas elucubrações, para fazer determinados pensamentos que normalmente a gente não faria. Mas eu queria voltar num ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Como eu disse, alguns acabam taxando, né, a figura do homem. Quem for da área de ciências de biologia que está ouvindo aqui, depois não me matem, tá? Não sou dessa área. Mas quando a gente pensa da parte da taxonomia, tem essa questão do, como eu estava falando, do Homo ludens, mas tem a questão do Homo sapiens. No livro Sapiens, o Yuval Noah Harari, ele coloca uma coisa que todo mundo faz desde o começo da humanidade e que foi um dos grandes pontos de congruência de toda a nossa humanidade, que ele fala: a linguagem e assim a humanidade, a sociedade, acabou se desenvolvendo muito por conta da fofoca. É aquilo, todo mundo gosta de falar mal, de falar os maiores impropérios da vida do coleguinha. Tem muita coisa envolvida nisso, né? A gente fala fofoca como se fosse uma coisa pequena, mas você ter uma humanidade desenvolvida através de você obter informações, você processar essas informações e você passar essas informações adiante, vai muita coisa para uma evolução humana, eu acho. Eu acho também, porque imagina... Você falar assim, você fala: Bruno, então, deixa eu te contar, porque, né, a fulaninha ali do setor tal tá saindo com não sei quem. O que é muito engraçado, e eu vi esse comentário num vídeo do Alexandre Link, de um canal que eu acho ótimo, que chama Quadrinhos na Sarjeta,
E ele coloca um ponto que eu acho muito interessante. A fofoca, a gente fala com um tesão, a gente fala com uma vontade, a gente fala com uma graça que a gente não acha nas conversas necessariamente do cotidiano. Então, por que eu falo isso e por que eu estou trazendo essa questão da fofoca? Boa parte das obras literárias, das obras visuais que a gente tem, podem ter, eu não estou falando que nasceram, mas elas podem ter nascido da vontade que alguém teve de escrever uma fanfic sobre a Mariazinha que saiu com o Joãozinho do RH e o que eles fizeram. Então, assim, essa necessidade que a gente tem de preencher algumas lacunas de coisas que a gente não consegue dominar, que é a vida do outro, o que o outro faz, eu acho que é um terreno muito fértil para a gente pensar as narrativas, as histórias que a gente tem hoje em dia, né? Mais pra frente a gente vai falar, por exemplo, dos filmes do Oscar de 2024 e 2025, e quantas vezes o que a gente não vê ali são relacionamentos amorosos, são questões ali de, às vezes até intrigas familiares, coisas que a gente ouve ali quase que na boca miúda, e que a gente escreve histórias, dedica tempo para ver um filme que fala sobre isso, porque a gente ou conhece alguém que já passou por coisa parecida, ou a gente mesmo já passou por coisa parecida. Então, assim, eu acho que tem muito essa questão dessa identificação também, né? Uhum. Eu ia falar isso agora, exatamente. Como que você quer se ver no que você vai consumir. Não necessariamente uma fofoca, né? Porque a gente, acho que aqui a gente dá um salto, tipo, da fofoca como narrativa e do que a gente tem hoje de produto relacionado à narrativa. E aí a gente entra no que a gente já tava conversando, né? Em filme, em série, e no Brasil principalmente, novela, né? A cultura da novela, cara. Novela mexicana, novela de outros lugares, mas basicamente novela brasileira como uma cultura, como uma tradição durante muito tempo. A gente veio dos anos 90, né? E é muito interessante lembrar como que as pessoas se reuniam para assistir novela. Isso, assim, novamente, viemos dos anos 90, mas tem pessoas que vieram antes da gente e falavam que finais de novela na década de 80 parava o país. Era um evento. Não sei se necessariamente a identificação das pessoas com a narrativa que estava sendo dada, mas com toda certeza um momento em que elas compartilhavam de algo que fazia sentido para elas. O interesse delas estava ali. Essa história que é contada, que se faz interessante para as pessoas, é uma coisa antiga. Começou com a fofoca? Pode ser. A gente está em 2025 e a gente está vivendo isso ainda. A gente ainda consome isso. A gente quer produzir mais disso. E para mim é muito fascinante você transformar isso em arte, transformar isso em... Não falaria, acho que algo a ser consumido, mas é algo que chama o interesse dos outros. Isso chama o interesse das pessoas, de vários níveis. Eu não consigo falar por que exatamente eu vou assistir um filme. Beleza, o tema pode me interessar, o ator ou a atriz que tá fazendo pode me interessar, mas tem alguma coisa que eu não consigo identificar completamente. E eu acho que isso é uma coisa que move todas essas pessoas, todo mundo que está envolvido numa narrativa, que é além do que você tá vendo ali. Aquilo te bate em algum lugar, te vai numa identificação, te faz lembrar de alguma coisa, você relaciona o que tá sendo mostrado com uma situação ou uma pessoa, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu acho que tem alguns filmes, que tem algumas narrativas que elas colocam a gente quase que num lugar de conforto. Seja de conforto por uma nostalgia, seja de conforto por conta de você assistir o filme com alguém, pai, mãe, namorado, namorada, que for que seja, numa época boa da vida, numa época ruim da vida. Então a gente vê que muitos filmes, muitas que a gente consome, né, peças artísticas que a gente consome, porque é interessante a gente começar a pensar também a arte como produto, e eu acho que esse é um próximo ponto que a gente pode pensar aqui na nossa conversa, que é o seguinte: a partir do ponto que a gente tem uma sociedade já estabelecida,
com uma mesma linguagem, com mesmas memórias, ou mesmas não, mas memórias muito próximas, né? Você estava falando, nós somos da década de 90. Eu gosto de falar brincando que quem nasceu na década de 90 é sobrevivente, 80, 90, porque você pega a TV aberta da década de 90, meu amigo, puxado. Mas olha que interessante também, a gente tá gravando agora em 2025. E a gente volta, né, pegando um pouco o que a Globo tá fazendo aqui no Brasil, desses vários remakes de novela. Então a gente volta, por exemplo, com uma dúvida que assolou muita gente na década de 90, 80, 90, se não me engano, que é quem matou Odete Roitman, né? Que é personagem da novela Vale Tudo. Eu não sou muito noveleiro, mas é meio que uma memória, um fantasma ali comum que a gente tem. Então, essa novela voltar, não sei quantos anos depois, cara, isso daí fala muito da gente. Fala muito da forma como a gente acaba consumindo as coisas. É até interessante porque eu tô lendo na real, não terminei, um livro do Byung-Chul Han que chama A Crise da Narração. E numa crise da narração ele coloca uma noção, ele faz um paralelo de que o storytelling, ou seja, o contar a história, é um story selling, é um vender uma história. Então, se a gente for parar para analisar, tudo isso que a gente está falando de filme, de livro, de contar as histórias, vira um produto que a gente acaba consumindo. E hoje em dia, né, com lógica de algoritmo para lá, com rede social para cá, é engraçado que a gente tem um monte de informações chegando aqui pra gente, mas a gente se atém a poucas histórias. A gente se atém a construir uma narração ou focar em um personagem, porque ele até desenvolve depois no livro, né, o Byung-Chul Han, de que um produto, vamos dizer assim, que está em falta no mercado hoje é a questão da empatia. Porque para você contar uma história, você primeiro tem que saber ouvir de uma forma atenta. E quando você não consegue ouvir de uma forma atenta, você não consegue saber necessariamente, isso daí são elucubrações minhas, do que o outro espera. E é muito interessante a gente ver que a nossa narração, em alguns momentos, né, a gente fala do Brasil, às vezes o país da novela, que a nossa narração, de certa forma, ela tá tão em crise que a gente tá tendo que usar novelas de outras décadas e reformulá-las para desenvolver. Eu queria só fazer um parênteses que é interessante, que é o seguinte: eu lembro, a última construção de memória coletiva que eu tive nesse aspecto foi quando eu fui assistir os 2 últimos filmes dos Vingadores, dos Avengers, no cinema, da saga ali, o Ultimato e o Endgame. Teve uma cena que é quando acontece a última batalha, e eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo podem se identificar, quando o Capitão América pega e fala "Avante, Vingadores". On your left. O cinema veio abaixo, tinha gente aplaudindo, tinha gente jogando pipoca pra cima. E eu assisti esse filme anos depois, em outros lugares, e a sensação foi muito parecida. Por quê? Já era um filme, pra época que a gente viu, ele já tinha passado, acho que fazia uns 2, 3 anos no cinema, mas é uma criação de uma memória comum. Aquela história foi vendida pra gente. Eu posso falar facilmente que, cara, isso daí pra mim faz parte de mim, sabe? Obviamente, a gente pode até depois discutir como que tá a qualidade das coisas da Marvel, mas naquele momento, cara, era uma saga que eu tava assistindo, sei lá,
8, 10, sei lá quantos anos. E ele chega naquela apoteose e você poder dividir isso com as outras pessoas que estavam ali, cara, é uma das coisas mais mágicas que teve. E se isso daí não é, agora eu contando pra vocês essa história, eu não sei o que é parte da minha memória comum sem esse ponto, entende? É que é maravilhoso você dizer isso, porque eu vejo claramente que essa criação de memória comum, ela precisa de vários elementos para acontecer. Então, e isso se aplica também para as produções antigas, né? Por que uma produção antiga, como uma novela, parava o Brasil para que assistissem o último episódio? Isso não acontece mais hoje, né? Essa comoção não existe mais hoje. A gente tem outros tipos. Você acabou de citar aqui com os Vingadores, né? Algo que te acompanhou enquanto você cresceu e que era um ponto de interesse de pessoas da sua idade, com os ambientes em que vocês frequentavam, as coisas que você consumiam, tudo isso corrobora para que isso seja, de fato, essa memória em comum relevante, né? Já agora, né, para uma memória mais recente nossa, que são os filmes dos Oscar, né? São os filmes que foram premiados nessa última edição do Oscar. É muito parecido com edições antigas, as histórias que foram premiadas, as narrativas que vieram novamente. Sim. A gente teve um Oscar 2025, onde o prêmio de melhor filme foi dado para a Nora, o prêmio de melhor atriz foi dado para a Nora, o prêmio de melhor ator foi dado para o Adrien Brody, que protagonizou no Brutalista. O nosso Ainda Estou Aqui ganhou como melhor filme internacional, que ficamos muito felizes. E o melhor roteiro original foi de Anora também. Eu queria comentar com você que nessas semanas que aconteceram depois do Oscar, muita gente fez meme com o filme A Substância, falando que era um filme que de verdade estava ali, né? Tava ali e estava depois dali. Porque, de alguma maneira, previu que uma mulher mais nova fosse premiada com uma narrativa já batida de Hollywood. Com uma narrativa que não trouxe exatamente uma originalidade para os filmes, né? Mas repetiu um pouco do que, desde a década de 90, acho que a gente pode pegar até antes, já estava sendo apresentado. Uma mulher que de alguma maneira é salva por um homem e que se casa e que luta de alguma maneira pelo amor e tudo mais, né? E você compara isso com os filmes que estavam presentes ali, isso já foi conversa nossa, e você não entende muito à primeira vista como que um filme com menos impacto histórico, posso começar assim, você pega um Brutalista, você pega o Ainda Estou Aqui, você pega os outros filmes que estavam concorrendo, né, e pega um filme que é basicamente o Pretty Woman de 2024. É citado textualmente no filme, é o Conto da Cinderela. Como que essa postura ainda, como endossar essa narrativa ainda tá ali? Sim. E por que ela tá ali, né? Eu tava conversando com um amigo essa semana e ele falando sobre os críticos nem terem visto alguns dos filmes que de fato foram premiados e que por isso era mais fácil você eleger um que já tinha uma história mais batida e confortável. E eu não descarto isso, acredito que possa ter acontecido, sim. Mas o Oscar, ele dá visibilidade para os filmes que estão ali. Sim. Né? Fernanda Torres e Selton Mello estão recebendo propostas de Hollywood para trabalhar. Foi fazer remake da Anaconda, não sei aonde. Walter Salles, a mesma coisa. Cara, né? Hoje a gente teve a notícia de que o diretor de No Other Land foi pego por linchado, soldados israelenses e espancado, né? Esse filme foi colocado como melhor documentário. Sim. E foi uma visibilidade que eles receberam.
Então o Oscar, ele traz essa oportunidade para as pessoas de serem vistas. Os atores são vistos e os temas são levados em consideração para que outros trabalhos futuros sejam feitos. E por que a gente quer dar luz para esse tipo de trabalho? Estou falando da Nora especificamente, né? Do que ganhou melhor filme e melhor atriz. Sendo que é isso, a gente está vivendo em 2025 com os conflitos que a gente tem. Não que o Oscar esteja lá para fazer justiça para filmes, né? Mas é uma premiação que tem relevância no mundo. Eu acho que o que você falou, eu acho perfeito, que é a questão da relevância para as próximas produções. A gente não pode esquecer que o Oscar, ele é um prêmio americano, né, da Academia Norte-Americana de Cinema, que já está aí há um tempo bem considerável, mas principalmente a gente precisa sacar o holofote que é um filme ser indicado para o Oscar. A gente, quando fala nisso, a gente tem que pensar muito na questão do filme como peça de entretenimento que a gente consome, vai ali, paga nosso ingresso, assina o streaming ou baixa Piratex mesmo também. Acontece. Mas a gente precisa entender como peça de entretenimento. Eu acho interessante que, por exemplo, vou pegar o caso, dedicar um pouquinho de tempo para o Ainda Estou Aqui, que eu acho necessário falar sobre ele, e não agora que o Oscar já passou, já faz um certo tempo, não com um bairrismo, mas com uma certa distância, que assim, é óbvio que como brasileiro, eu queria que eles ganhassem todos os prêmios. Não vou ser hipócrita de negar. Mas o que é interessante a gente analisar é que é o seguinte, a gente está falando de um período, o filme se passa, né, mostrando a história do Rubens Paiva, e que é uma memória muito nossa, muito do Brasil. A gente teve um ex-presidente que louvava o período da ditadura militar, então isso daí acontece pelo fato de que muitas memórias daquele período ainda estão presentes na nossa sociedade de hoje. O filme ele começou a abrir algumas discussões de, por exemplo, pensando nesse caso, né, até tentando responder um pouco da pergunta do nosso episódio de hoje, que é por que contamos história. Eu acho que no caso do Ainda Estou Aqui, tem se estudado um procedimento legal de que, como não houve a devolução do corpo do Rubens Paiva, que foi morto e torturado, o crime ainda estava acontecendo. As penas dos torturadores não caducaram. Tem se estudado isso legalmente. E a gente vê o Ainda Estou Aqui fazendo quase que uma reparação histórica. Só da gente estar trazendo de novo esse assunto e durante o carnaval a gente ter tido um país inteiro praticamente unido em torno desse filme, mas ele é um filme que faz uma releitura de um período nosso, coloca uma lente de aumento sobre a questão de quem que era a Eunice Paiva, quem que era aquela mulher que depois que o marido foi preso, ela teve que sustentar aquela família, não porque ela queria, mas porque as circunstâncias levaram ela a tal. É engraçado porque se a gente for parar para analisar no ano de 2024 e no ano de 2025, os filmes ganhadores, né, Bruna, como você estava falando, a questão do Anora, a gente vê uma repetição de papéis femininos esperados socialmente. E se a coisa foge, não vale. E por que eu falo dessa incoerência, dessa ironia? Porque no Ainda Estou Aqui, a gente não vê uma protagonista feminina colocada na forma como os demais filmes colocam a figura da mulher. A Eunice Paiva, ela não repete o padrão de nenhum outro filme. O que a gente vê é uma mulher muito forte, uma mulher que não é forte necessariamente porque nasceu assim, mas porque, como eu estava falando, a conjuntura dos fatos levaram ela a adotar essa postura por uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que a gente ganhar como melhor filme internacional mostra, primeiro, que é uma memória nossa, uma memória brasileira que deve ser respeitada, que deve ser louvada, que deve ser aí colocada de uma forma a gente conseguir pensar o nosso país a longo prazo.
caso. E uma segunda coisa, que aí vem o que eu acho que é um jogo que a gente tá aprendendo a jogar, e eu acho que o filme ter sido indicado e ter feito uma baita campanha sobre, principalmente com a figura da Fernanda Montenegro, é justamente entender que, além de uma história maravilhosa, forte, você precisa fazer uma campanha forte, sabe? Isso é muito significativo, né? Funciona. As histórias que estavam presentes esse ano, elas tinham essa bagagem. A maioria das histórias tinham uma bagagem histórica, representativa. Pra gente, enquanto povo, isso é gigante. A gente poder mostrar pro mundo, em forma de produto, sim, que não tira nem um pouco a veracidade do que aconteceu, mostrar pro mundo e lembrar o mundo, não só a gente, mas lembrar o mundo que essa história ainda está acontecendo. Por que a gente conta essa história? Sim. Porque a gente quer que ela seja lembrada e que ela seja honrada. A gente tá em 2025 discutindo, mas sabendo que os torturadores do Rubens Paiva ainda recebem dinheiro do governo. Como que um filme é premiado como melhor filme, trazendo essa narrativa que você comentou, do papel da mulher, do que é mais convencional? Como um filme desses leva a melhor filme perante estes outros? A relevância da história, a relevância dos fatos, a relevância dos papéis é clara. Vários filmes por exemplo, quando a gente fala dos filmes internacionais, estavam retratando ali nacionalidades, cada uma colocou uma questão dentro dos filmes. Sim. Maravilhoso. Novamente, lançou luz sobre algo que eles queriam mostrar. A mensagem deles também foi passada. E continuar premiando filmes que não têm esse mesmo impacto também diz muito. Não quer dizer que a Fernanda Torres até falou disso, né? O Oscar é uma festa americana, como o carnaval é pra gente. E esse filme também é pra gente. Sim. O fato dele não ter ganhado o melhor filme não significa nada. A relevância continua aqui. A gente vai continuar com essa questão. Ela não deixou de existir. Pra mim, isso é uma das coisas que ficam mais dele. A relevância dele tá nisso aí. E uma coisa que eu penso, por exemplo, se a gente for pegar filmes ganhadores de 2024, a gente tem, por exemplo, um filme que na época do lançamento gerou um baita hype, que a Barbie, e a gente teve o Oppenheimer. E a gente teve também o Pobres Criaturas, né, que foi um dos filmes muito premiados, né, no ano passado. Se em 2024 a gente teve ali como ganhadora a Emma Stone pelo Pobres Criaturas, em 2025 a gente tem personagens femininas que se valem, por exemplo, da questão do sexo para sobreviver em alguns momentos do filme. No Anora a gente tem essa menina que é uma stripper, né? E no Pobres Criaturas a gente tem uma retomada quase que de um Frankenstein, né? O livro clássico da Mary Shelley, que inclusive excelente leitura, fica a dica, que é uma personagem no Pobres Criaturas que tem toda uma questão do desenvolvimento do corpo, que tem toda uma questão de como que ela trata da sua sexualidade e que ela acaba utilizando a sexualidade como uma forma de sobreviver na sociedade que ela está inserida. E pegando até a questão do próprio Cillian Murphy no Oppenheimer, falando um pouco disso, o Oppenheimer do Christopher Nolan e o Brutalista agora de 2025, cara, se a gente for para analisar de forma geral, e para quem tá ouvindo, não me taquem pedra, eu tô falando de forma ampla, tô falando de forma geral. A gente tem a questão desses grandes homens que fazem grandes feitos. Pô, o cara criou a bomba atômica. O outro fez ali uma questão de uma obra arquitetônica toda, sabe, super importante. Esses grandes homens que fazem esses grandes feitos e que se colocam como essas figuras imponentes e dignas de importante e dignas de entrar para a história. Se a gente... E as mulheres. E se a gente e as melhores atrizes. As melhores atrizes são figuras ali que mostram essa questão da sexualidade.
da objetificação, objetificação. totalmente. E eu falo, se isso daí não mostra... E veja, eu não tô julgando qualidade do filme. Se um filme foi bom, se um filme foi ruim, se um personagem foi bom, se um personagem foi ruim. Porque, honestamente, eu acho... vou até pegar uma frase do Érico Borgo, que ele fala que não existe filme ruim, que todo filme é bom pra alguém. Eu concordo com ele nesse sentido, porque eu não tô julgando a qualidade do filme, mas eu tô querendo ver o filme nesse holofote que a indústria coloca. Que olha o que eles esperam, ou melhor, eles não, vamos colocar indeterminado esse sujeito. Olha o que espera-se de uma mulher e de um homem. Acho que a premiação de melhores atrizes conta uma história bem clara. Ontem eu tava ouvindo um podcast falando sobre beleza, né? Sobre como beleza feminina tem data de validade. Pra você ser bela, você precisa ser jovem. Aí você pega a idade das atrizes que ganharam, o papel das atrizes que ganharam, as histórias onde elas estavam. E você remete a uma visão muito limitada do que é ser mulher. Sim. Do que é um feito grande pra uma mulher. Ganhar como melhor atriz fazendo um papel de stripper, e aí você compara com um homem que foi um arquiteto e que fez falando desse ano, né? Fez uma biblioteca em estilo brutalista. Sim. E a idade desse homem, eu não sei quantos anos tem o Adrien Brody, mas ele com certeza já tem mais de 40 anos. Sim. Então, premiar um homem por este feito e dizer, sim, isto vale um prêmio. E você premiar uma mulher por este feito e dizer, isto vale um prêmio pra você, enquanto melhor atriz. É uma loucura. Mas é uma loucura bem conhecida já, né? A Mikey Madison tem 26, se eu não me engano. Ela é bem novinha. E, enfim, acho que seria... A surpresa seria se qualquer outra atriz ganhasse. A surpresa seria se Demi Moore, Fernanda Torres, qualquer uma das outras que estivessem lá, porque elas não têm mais essa beleza, elas não têm mais essa faixa etária. E eu acho, Bru, que é interessante porque a gente acaba, né, citando Machado de Assis aqui, atando as duas pontas do nosso podcast, que a gente começou lá, que é o seguinte, a gente vê filmes que ganham uma proporção, mesmo eu falo no meu caso, não gostando tanto numa primeira assistida. Eu entendo, por exemplo, o filme A Substância, hoje quando eu olho à luz da indústria, à luz do que aconteceu nesse Oscar atualmente. É muito engraçado, né, que virou meme, eu acho que era o que você estava falando também antes, que virou meme essa questão de como que A Substância se repetiu na premiação. Você não quer a versão velha, você quer a versão nova da atriz. E você deixa a atriz com uma carreira, e eu não tô tirando a qualidade do papel da Michael Madsen, não tô tirando, mesmo eu tendo N questões sobre o filme, mas eu não tô tirando a qualidade do trabalho dela como atriz. Mas a gente precisa entender o que a indústria espera, sabe? E é tenso a gente pensar que por mais que a gente queira histórias que sejam instigantes, que sejam interessantes e que até em algum aspecto ou outro incomode a gente ali, porque, vou falar, né? Eu fui assistir o Ainda Estou Aqui com um nó na garganta, com uma sensação muito ruim, mesmo tendo adorado o filme. Nós, como espectadores, pelo menos eu falo por mim, eu quero uma história que me chacoalhe, eu quero uma história que me tire do lugar. E, honestamente, quando a gente vê filmes ali, por exemplo, da lista desse ano, eu falo até... Por exemplo, eu sou apaixonado por Bob Dylan, mas eu vi o filme que foi a cinebiografia do Bob Dylan, né? Uma das cinebiografias dele, Um Completo Desconhecido. E para mim, o maior problema desse filme é que ele é um filme inofensivo, ele é um filme chapa branca, ele é um filme que não traz um ponto para discussão, nem para mostrar para as novas pessoas quem que foi um Bob Dylan. Entende?
Então, por exemplo, eu pego esses casos e eu fico pensando que, às vezes, a gente quer uma história. Por que a gente conta história, né? O tema nosso de hoje, para ela instigar alguma coisa, o nosso lado de consumidor. Mas, às vezes, a indústria, ela acaba contando história simplesmente para vender aquela comida requentada e fazer a roda girar, e a gente acaba, em muitos momentos, caindo como patinho nisso daí, entendeu? Sim. Acho que, para fechar, assim, a gente poderia pensar que é importante a gente ter essa avaliação de onde o filme pega na gente, né? E se ele não pega, por que ele não pega? Porque a gente consegue fazer essa distinção. Não necessariamente o que foi considerado o melhor filme é o filme que realmente vai ter um impacto relevante para as pessoas. E uma das coisas que eu mais adoro no cinema é você ser de alguma maneira captado pelo que você está assistindo, seja pela identificação, seja pelo horror, seja... Mas você tá ali sabendo que aquilo é relevante. A questão da relevância eu acho fundamental, sabe? Sim. Porque isso daí é uma coisa que a gente vê muito, assim, filmes que teriam tudo para abordar uma pauta atual, uma pauta condizente, mas eles se entregam a uma mesmice, eles se entregam a um marasmo, eles se entregam a um mais do mesmo. E às vezes eu fico pensando como consumidor, assim, eu falo, cara, será que vale a pena até assistir, gastar ali 2 horas, 3 horas, 1h30 que seja, assistindo um filme? E eu até deixo uma provocação, né, pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, que é o seguinte: eu acho que muito mais do que por que contamos histórias, eu acho que é interessante a gente pensar, e quando eu estava elaborando a pauta aqui pra gente conversar, era uma coisa que no final, quando eu terminei de escrever, me veio esse insight que foi, beleza, quais histórias eu quero consumir, sabe? E por que eu consumo as histórias que eu consumo? Eu acho que é interessante a gente olhar também de um ponto de vista crítico, quase que ali de uma terapia. Por que a gente consome as histórias que a gente consome, sabe? A gente estava falando de criação de memória coletiva, mas eu acho que também tem uma criação de uma memória individual aí, sabe? Claro que tem. Acho que a gente fechou com chave de ouro. Muito bem. Então, pessoal, obrigado para quem ouviu. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Valeu.